E aí, meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita maravilhosa de risoto, o melhor risoto que vocês já comeram na vida de vocês. Eu e meu marido já estamos a todo vapor aqui na cozinha. Acabamos de chegar com as compras com todos os ingredientes que eu vou mostrando ao longo do vídeo pra vocês. Tudo fresquinho, camarãozinho sendo limpo. Vai sair uma saladinha também ali de figo com presunto. Então, se vocês querem ficar por dentro, fiquem comigo até o final do vídeo. Já se inscreve no canal, já dá um like, que hoje o vídeo vai estar muito legal. Ó, no processo, meu esposo tá limpando o camarão e reservando as cascas, porque a gente vai usar casca para fazer um fundo bem gostoso no caldo. E eu vou começar a limpar os vegetais para começar a fazer um caldo bem saboroso para começar esse risoto já com muito sabor. Ó, nesse momento eu tava dando bastante atenção aos vegetais, descascando, cortando tudo direitinho pra fazer um bom caldo. E se eu puder dar uma dica pra vocês nessa receita se atentem bastante ao sabor do caldo. O caldo bem feito dá uma nota totalmente diferente pra receita. E a única coisa que você precisa fazer é selecionar bem os ingredientes, cortar da melhor forma possível e colocar para ferver, né, com água, deixar ter um tempo, né, para deixar esse caldo bastante tempo no fogo para poder apurar, para poder soltar bastante sabor, porque os ingredientes que você vai escolher vão adicionar bastante complexidade no sabor do caldo. Aí eu separei as cascas, né, e as cabeças do camarão para poder adicionar mais sabor no caldo. E aí eu já estava adiantando a minha salada. Como eu disse para vocês anteriormente, vou fazer uma salada de figo com presunto cru. Então, tinha aí uma alface frisée, uma rúcula, que eu acho essencial ter um sabor picante nessa salada. E eu só lavei e piquei as folhas com a mão. Nosso caldo já tá aqui a todo vapor. O que a gente colocou nele foi as cabeças do camarão, a cabeça, casca, a parte mais verdinha do alho poró. Eu coloquei uns 4 talos de aipo, que é o salsão. Uma cebola e meia grande, picada grosseiramente, 2 dentes de alho e especiarias, né, que você pode colocar a gosto. As que eu tinha aqui no meu quintal e que eu gosto muito são tomilho. Aí coloquei um raminho de tomilho, um raminho de alecrim, 2 folhas de louro e um raminho de orégano fresco também. O sabor fica bem diferente, né? E é isso, agora a gente vai deixar ele apurar aqui, reduzir bastante e vamos ter esse caldo perfeito de camarão. Aqui eu tenho em andamento a nossa salada agridoce, as folhas já estão lavadas. Ó, já tô num ponto aqui da receita, onde as minhas saladas já estão lavadas. Eu vou agora preparar o figo, que eu vou colocar uma redução de balsâmico com açúcar mascavo nele. O caldinho tá aqui ficando pronto a todo vapor e vocês vão acompanhar comigo agora a etapa de deixar o figo no ponto certo da salada, né? Então, vamos lá. O rabinho dele. E vou cortá-lo em 4 partes, tá? Pro molho da salada, que vai ser o que vai dar o sabor no figo, vai complementar o sabor do figo, eu vou colocar aqui um vinagre balsâmico. Eu coloquei aqui umas 5 colheres de sopa, tá? Não precisa ser mais que isso, pra quantidade de salada que eu vou fazer. Vamos botar aqui 1 colher de sopa de açúcar mascavo. E um pouquinho de amido. Bem um pouquinho mesmo. O tanto de amido vai ser esse, tá vendo? Bem pouco. Se a gente precisar encorpar um pouquinho mais, a gente coloca mais açúcar mascavo.
Vou colocar uma folhinha de louro também pra dar uma saborizada, uma complexidade no sabor. E pro meu paladar falta dulçor. Então, como ele ainda vai reduzir, eu vou colocar mais uma colher de sopa de açúcar mascavo. Bem cheia. 2 minutos depois. Ó, já vai virando uma espécie de calda, tá vendo? Então, a textura já tá bem interessante. Como quando ele esfriar vai ficar mais encorpado, eu já vou desligar o fogo. Nosso molho já tá pronto, reduzido, né? Então, eu vou montar a salada e vou deixar o molho reservado separado pra servir só na hora. Aqui é um mix de folha já lavadinho, eu piquei com a mão mesmo de forma grosseira, tá? É interessante que nesse mix tenha uma folha picante, né? Nesse caso eu coloquei a rúcula, acho que combina bem. Vou acomodar os fios. Umas ervas frescas, né? Cai bem. Aqui eu tenho manjericão e tomilho frescos. Você pode usar o que você tiver, que você acha que combine. Dá uma refrescância, né? Um frescor diferente pra salada. Vai bem. E aqui um tomilho também fresquinho. Já posso regar com azeite, já levo ela pra mesa com azeite. E o presunto cru, que é bem salgado, contrasta muito bem também. A gente pode picar de forma bem grosseira, assim, com a mão. Essa é uma salada que vai muito bem também como um prato de Natal, né? Uma entradinha de Natal. Você pode acrescentar aqui uma mussarela de búfala, pode colocar também alguma nuts da sua preferência. Fica legal também. Então, nesse momento, eu tô preparando o refogado do meu risoto. Piquei aí meia cebola grande, bem picadinho, bem pequenininho, né? Pra ficar bem refinado. Aí, já coloquei aí num potinho separado, que esse vai ser o refogado do nosso risoto. Agora, nós vamos coar o caldo, né? Esse caldo que é bonito que a gente fez. Que nessa mesma panela eu vou dar início aí a nossa receitinha do risoto. Olha como que o caldo ficou bonito, já vai até sobrar. Nós estamos aqui com 2 tamanhos de camarão já bem limpinhos e temperados. Colocamos um pouquinho de limão, um pouquinho de pimenta do reino e sal. Vamos dourar eles aqui nessa frigideira bem quente com azeite. Só um sustinho mesmo. E vamos retirar que a gente vai começar a receita do risoto dentro dessa panela com um fundinho de camarão. Como sou.
Dourei o camarão e aí eu consegui esse fundinho aqui na panela, onde eu vou colocar agora a cebola. Vou dourar essa cebola aqui nesse fundinho e aqui a gente já vai começar a refogar o arroz, né? E adicionar o vinho branco em seguida. Pode jogar. O vinho tá lá na adega, né? Pode deixar que eu pego bem. Cuida do arroz aqui, vou pegar mais uma camufla. Gente, eu tô aí no processo de refogar o arroz, né? Vou adicionar agora a segunda xícara bem cheia. Esse arroz vai ficar sendo refogado aí, gente, fritando nessa cebola com fundo de camarão por aproximadamente uns 5 minutos. Essa minha panela é bem grossa, ela acumula bastante calor. Então, além de eu querer que ela pegue uma quantidade boa de calor junto com o arroz, eu queria que o arroz pegasse o sabor da cebola refogada mesmo. Aí eu vou adicionar uma xícara bem cheia de vinho branco, tá? É o primeiro líquido que entra em contato com esse arroz. Já adicionando mais uma camada de sabor. Vou misturar aí, tá vendo? Ele tá bem resistente a receber o líquido, então a gente agora vai começar a ativar o amido desse arroz. Então, nesse período, nesse processo de adição de líquido, é importante você mexer esse refogado o tempo todo, tá? Mexe bastante. E nessa primeira etapa de líquido, nós vamos esperar o vinho secar bem, pra gente poder esperar o álcool evaporar e começar a adicionar o nosso caldo especial que a gente fez. Já adicionei um pouquinho de sal. Eu adiciono uma pitada generosa de sal aí no risoto e eu já adicionei um pouquinho de sal também no caldo, porque eu acredito que na cozinha o sal constrói sabor. Então, tudo inicia ali o seu sabor com sal. Não gosto de deixar nenhum processo sem sal. Por isso que eu coloco sempre aos pouquinhos, sempre pitadinhas, pra gente ir adicionando camadas de sabor. Como dito anteriormente, é muito importante mexer, tá? Nesse estágio aí de adição de líquido, porque a gente está ativando o amido desse arroz, o arroz arbóreo, o arroz carnaroli, eles são ricos em amido. Agora vocês estão ouvindo aí já um áudiozinho do arroz começando a estalar, pipocar um pouquinho, significa que ele tá bem seco. E aí eu começo a adição do nosso caldo aí maravilhoso. Eu vou adicionando 2 conchas por vez, porque o arroz já está num ponto onde ele tá começando a aparecer um pouquinho de cremosidade, o amido tá começando a ser ativado, então eu adicionando 2 conchas não vai prejudicar aí, tá vendo? Rapidamente essa concha dispersou, integrou aí. E o segredo agora, gente, mexe, 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 mexe. Né? Eu troquei a fura do fogão aí umas 2 vezes, porque eu precisava de uma fura bem quente. E aí eu cheguei nessa aí do fundinho e tô adicionando 2 conchas de caldo por vez. E mexendo, mexendo constantemente do braço do mesmo. E aí vocês podem ver aí o ponto em que eu adiciono mais caldo. Tá vendo? O arroz ele já está puxando bastante líquido, a panela tá bem quente, era isso que eu precisava. Então, você vê aí que o caldo vai sendo absorvido e eu vou adicionando mais. Não pode adicionar num ponto do arroz ficar nadando no caldo. Você tem que estar vendo essa cremosidade se desenvolver e somente após a evaporação você vai adicionando mais caldo. Não pode secar muito, mas também não pode ficar um arroz ensopado, tá? Vocês vão vendo aí o ponto em que eu adiciono mais, isso é importante pra gente ter um arroz al dente, porém bem cozido, e não um arroz empapado, todo grudado. Então, esse momento aí de ir adicionando o caldo e mexendo, eu considero bem importante. Aí vocês já estão vendo que o arroz já tá bem mais cremoso, conforme eu vou mexendo, ele vai até se juntando um pouquinho no cantinho. A aguinha do caldo que vai sobrando, tá vendo? Já é um líquido bem cremoso. E eu não paro de mexer, enquanto eu vou adicionando 2 conchas por vez de caldo. Já fui afastando ali, tá vendo, com a colher para ver o tanto que ele tava cedendo aí na cremosidade. E nesse processo que eu preferi mostrar para vocês, mesmo que acelerado e narrando, eu preferi mostrar para vocês que o segredo é mexer o tempo todo enquanto adiciono o caldo. Nesse período eu já fiz a primeira provinha e vi que a textura do arroz mudou bastante, tá, gente? Ele já estava mais sensível a receber o líquido. Tá vendo que o líquido sobra um pouquinho mais do que estava sobrando no início.
Então, isso significa que o arroz está modificando ali por dentro, está absorvendo mais líquido, já absorveu mais líquido, então ele fica um pouco mais resistente. Nessa hora, você tem atenção. Ó, não adicionei mais 2 conchas, adicionei uma só, para eu poder observar o ponto desse arroz. Tá vendo? Conforme você vai adicionando líquido e ele absorve menos, ó, já empoçou um pouquinho de líquido ali. Esse é o momento em que você vê que a estrutura do arroz mudou. Porque esses momentos pra mim são marcantes do que ir num restaurante pedir um risoto. E eu amo Primeiro isso que aqui. no restaurante não vai estar tão bom quanto o que a gente está fazendo. Segundo, que não tem toda essa experiência, sabe? Da gente, pô, tá junto aqui, preparando, entendeu? Nesse momento que passou, eu até deixei o áudio original para vocês ouvirem. Meu marido fazendo a declaração de que não tem preço a gente fazer um prato desse em casa, né? Primeiro que a gente adiciona os sabores que a gente quer para ter um prato super saboroso. Segundo que a gente coleciona momentos com quem a gente ama, né, gente? Foi um momento, assim, muito especial pra gente na cozinha. E é isso que eu desejo para vocês, né? Essa receita é uma receita de sugestão de Dia dos Namorados. E eu desejo essa mesma energia, sabe? De união e renovação do amor de vocês enquanto vocês cozinham juntos, sabe? Eu e meu esposo, a gente gosta muito de fazer isso juntos. Depois a gente degusta o nosso prato, fica conversando, tomando o nosso vinho favorito. E é isso que eu desejo para vocês nesse Dia dos Namorados. Nesse ponto, o risoto já tá quase pronto, gente. Ó, ele, após secar o líquido recentemente adicionado, ele já tá bem cremosão, tá vendo? Eu jogo ele para um lado, para o outro, e um montezinho demora para se desfazer, porque ele já absorveu bastante água. Ainda não tá no ponto. Eu provei, ele ainda tava com granuloso assim por dentro, sabe? Durinho, mais do que o nosso paladar gosta. Então, eu continuei mexendo bastante, né? E ainda vou adicionar mais um pouquinho de líquido, mais uma provinha. E esse é o momento em que a gente tem que ter aí atenção, pra gente conseguir um ponto ideal. O ponto ideal pra mim é um arroz al dente, tá? Porém, não cru. Eu já comi um risoto, a primeira vez que eu comi, ele tava crocante demais. Então, eu vou falar aí no final um segredinho pra vocês, tá vendo? Adicionei mais um pouquinho de líquido aos poucos, porque ele ainda tá úmido. E aí, eu adicionei o camarão. Adicionado o camarão, vocês veem que ainda tem um pouquinho de líquido aí, o meu arroz está al dente, mas ainda falta um pouquinho para chegar. Então, eu vou mexer bem para ele receber o camarão, incorporar o camarão aí no nosso risoto. E eu vou adicionar também uma xícara bem cheia de alho poró, adiciono por último porque ele vai cozinhar aí só no próprio calor do risoto e da panela. Incorporei para dar um frescor, um verdinho, faz toda a diferença. E mais uma camadinha de sabor também, né? Claro. Misturando sem parar. Ó, e por fim, mais uma provinha. Vou sentir como tá. A gente desliga o fogo, gente, com ele al dente, mas não pode desligar com ele seco, senão não vai ter líquido suficiente para ele chegar no ponto. E é nisso que o seu risoto fica empapado e cru por dentro. Então, eu vou desligar o fogo com um pouquinho a mais de caldo. Vocês vão ver que aí, ó, meia conchinha de caldo. E apago o fogo, tá? Dou mais uma mexida, mas nesse momento o meu fogo já estava apagado. Esse é um dos segredos, o próximo eu vou contar a seguir, mas sempre desligue o fogo com um pouquinho de líquido sobrando, tá? Pessoal, ó, o risoto já está no ponto. E tem um pulo do gato que a gente faz e sempre dá certo, que é, sentiu que o arroz está al dente, você vai pôr mais meia concha de caldo, meia conchinha de caldo, e vai desligar o fogo, porque aí ele vai chegar o próprio calor da panela, né? Você vai colocar 2 colheres de sopa de manteiga e tampar, porque se al dente, com esse caldinho que a gente vai colocar extra, ele vai chegar, ele vai ficar no ponto perfeito. Porque se você só deixar ele al dente, às vezes o erro que a gente comete é esse, se você só deixar ele al dente com pouco líquido, né, nessa mistura do arroz, vai ficar seco. Ele estava al dente, mas você vê que ele ainda tem uma liga do caldinho extra que a gente colocou. A gente finalizou com o camarão que a gente grelhou anteriormente, uma xícara
alho poró. E agora eu vou adicionar 2 colheres de manteiga. Adicionadas 2 colheres de manteiga, eu vou tampar, porque eu não vou misturar mais. Agora eu só misturo na mesa, tá? E assim nós concluímos nosso jantar de sugestão aí, de jantar de Dia dos Namorados. A entradinha já foi, porque o momento vale muito mais do que o close, né? Servi ela com aquele molhinho de balsâmico, que ficou uma coisa perfeita, muito bom, uma complexidade de sabor. E o risoto ficou muito bom. A dica de colocar, né, uma conchinha a mais de caldo, depois que você sentiu al dente, para desligar o fogo, fez toda a diferença, porque ele ficou no ponto bem certinho, não ficou molengo e também não ficou seco. Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que vocês repliquem essa receita na casa de vocês e sejam muito felizes nesse dia com o parceiro de vocês, seja namorado, seja marido, né, que a união de vocês seja renovada com esse jantar maravilhoso. Um beijo, eu vou ficando por aqui.